Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live no Podcast Tunas e hoje com o Felipe Lisboa, médico e presidente do União Brasil de Ribeira. Prazer, meu irmão, ter você Prazer é aqui, todo contar um meu. pouco sobre sua trajetória de vida, um pouco sobre sua experiência profissional e vamos falar também um pouco de política, né? Se quiser dar uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Quero agradecer o teu convite. É bem importante para a gente do Vale aí conseguir ter um espaço bom igual o podcast teu para a gente debater essas questões aí que vem assolado principalmente o nosso município nesses últimos Sim. tempos. Beleza. Felipe, queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória de vida, um pouco sobre sua experiência profissional. O pessoal às vezes está acompanhando a live e não conhece um pouco mais sobre você. Então eu sou ribeirense. Nasci em Epiaí, mas meu pai, clubista do jeito que é, desceu ali para Ribeira e me registrou no cartório como ribeirense. Então, diferente de todo mundo ali, praticamente, da cidade, porque a cidade não comporta nascimento ali, fazer parto. Todo mundo acaba nascendo em Epiaí mesmo, daí já é registrado em Epiaí. Inclusive, eu nasci em Apiaí. Exatamente. Antigamente até Adrianópolis e tudo, o pessoal sempre ia para lá, né? Hoje em dia Adrianópolis já referencia para Curitiba, mas enfim, a Piaí sempre foi a cidade polo nossa que tinha. E nascendo ali mesmo assim, meu pai desceu com o meu registro do hospital e fez eu ser registrado como ribeirense. Caraca. Então, me criei ali em Ribeira até os 17 anos de idade. Fiz a escola pública ali, a Diógenes, né? Estudei até o terceirão. E, bom, depois eu fui fazer cursinho em Curitiba. Ah, não sabia direito o que fazer quando eu fui para Curitiba, assim, fazer o cursinho. Pensava muito em psicologia, na real. Mas eu não conhecia muito sobre a área, e quando eu conversava um pouco com a galera assim, meio que era desmotivado assim. Minha mãe sempre quis que eu fizesse direito. E meu pai nunca falou assim, sempre deixou em aberto. Mas conversando com às vezes amigos, família, eu sempre tive nota boa na faculdade, na escola. E aí falavam para eu tentar medicina, estava num cursinho que era voltado para medicina e falei, vamos lá. E acredito que todo mundo que tem uma boa nota, né, sonha às vezes em fazer medicina, né? Acredito que eu acho que é o 01, eu acho, das faculdades. Eu acho, não, com certeza, assim, acho que até agora menos, assim, mas no começo, bom, pelo menos na minha época, sempre foi um curso muito visado, assim, porque o médico sempre teve a qualidade de poder sair com emprego garantido, né? Sim. Isso é uma coisa que, pô, graças a Deus a gente tem um pouco de demanda a mais, hoje menos, mas essa demanda a mais do que tem de oferta de mão de obra. E, enfim, acabei indo para o cursinho e lá era a medicina, a grande objetivo de todo mundo, e acabei estudando 2 anos. Fiz no positivo ali em Curitiba e no segundo ano eu consegui passar aí na Federal, que eu acabei começando para fazer em 2011. Foi o ano que eu ingressei. Na metade do ano, ali são separados em primeira turma em janeiro, segunda turma que entra em julho. E aí eu fiquei para essa segunda turma da metade do ano. Mas foi bem difícil porque quando eu entrei era totalmente diferente do que eu pensava. Os primeiros anos de medicina são muito diferentes do que é em si a prática médica, principalmente no método tradicional. Existe um método diferente de ensino, mas a federal segue o tradicional. E é basicamente muita ciência ali, né? Microbiologia, bioquímica, anatomia, e você não tem muita prática médica em si. E estudando isso, assim, eu não me achei dentro do curso. Isso foi bem difícil porque eu fiz amizade com o pessoal da minha turma, inclusive sou amigo, tenho meus amigos até hoje dessa época, visito eles e tudo. E bem, como eu não me encontrei muito,
acabei não sendo muito eficiente, assim, vamos dizer, no estudo e reprovei em 2 matérias de 8 que tinham. E na medicina, se você, pelo menos lá, igual eu falei, no método que era na federal, se você reprova uma matéria, você perde tua turma. Então você vai cair para uma turma nova, que era a turma Você é realmente anterior. reprovado, igual na Exatamente, escola mesmo. exatamente. Você não precisa fazer as matérias que você já passou. Igual eu falei, no primeiro semestre ali eram 9 matérias, eu acho. Eu tinha passado em 7, fiquei em 2. Não precisei repetir aquelas outras 7, mas aquelas 2 elas trancam. Eu não consigo fazer as próximas matérias até terminar elas. E aí, aliado a isso, de perder as amizades que eu já tinha conquistado ali, o pessoal é muito diferente, tudo, né? Não conhece ninguém. Eu também entrei numa fase de depressão, assim, uma fase de depressão bem profunda. Ficava mais isolado no quarto, fechado. Porque realmente é difícil você passar numa faculdade que é pública. É um curso que muita gente queria. Sim. Tipo, eu estava no cursinho, todo mundo queria passar ali em Curitiba, todo mundo queria passar na Federal do Paraná. E eu estava lá onde a grande maioria queria. E eu não gostava de estar lá. E, pô, isso é um martírio, assim, bem grande, né? Então, é uma pressão psicológica, vamos dizer assim. Mas então foi porque você realmente achou que seria mais prática do que às vezes... Ou você realmente não... Cara, eu acho que eu não sabia direito nada. Eu acho que eu não tinha muita noção Você de foi tudo. meio que empurrado, assim. Eu fui pela onda, assim. Todo mundo quer ir estudar na federal e medicina. Exatamente. E você foi pela... Eu fui, consegui passar e quando eu cheguei, tipo, foi uma realidade totalmente diferente do que talvez eu pensasse. E uma realidade que, assim, cara, um estudo que eu não gostava de estudar em si, uma matéria que não me agradava. E então, como eu disse, toda essa pressão que tinha, assim, eu acabei largando a faculdade, né? Acabei, como fala, trancando o curso e basicamente ficava isolado no quarto no primeiro semestre, assim, pensando o que iria fazer. Não falei para os meus pais no começo, porque eu quero resolver isso sozinho, não queria incomodar eles, assim, tá ligado? Falei, não, tá, vou resolver, só que, tipo, tava me afundando mais em depressão. E aí, no segundo semestre, eu conversei com a minha mãe, aí começamos a procurar psicólogo, psiquiatra, tudo aquilo. Demorou para acertar um tratamento, assim. Não é uma coisa rápida, assim, e ainda ficava a dúvida se era ou não aquilo que eu queria, né? E aí foi se prolongando, basicamente, por 1 ano e meio, todo esse período de... Mas você estava pensando, então, às vezes, em não Desistir. continuar mais na faculdade e achar outra coisa. Exatamente. Eu, assim, uma das coisas que até me ajudaram, acho que a não desistir, foi porque eu também não achava outra coisa que eu queria, tá ligado? Então... Por que você não fez psicologia? Pois é. Eu, assim, como eu disse, eu tinha conversado com algumas pessoas de psicologia, que faziam psicologia, ou que eram psicólogas. Isso era 2010, 2009, 2010, né, quando eu fui começar a fazer cursinho. Cara, era uma área muito desvalorizada. Muito desvalorizada. Você diz para mercado, às vezes, para conseguir oportunidade de trabalho ou por conta do salário? Não, de tudo. Exatamente, de tudo. E até da opinião mesmo. Porque hoje em dia, as doenças mentais, né, os transtornos mentais, desculpa, são muito melhor vistos, são muito mais conhecidos pela sociedade. Naquela época, cara, isso aí, tipo assim, ir para psicólogo era coisa de louco, tá ligado? Hoje é algo comum. Pô, uma terapia, assim, uma coisa que... Hoje a gente fala até a dificuldade que a gente tem, às vezes, de podcast. Tem muita ansiedade visual e auditiva. Hoje é poucas pessoas que escutam um áudio do tiozão de 5 minutos.
tem a paciência de hoje fazer. você pega o WhatsApp, ele tem lá o 2 vezes mais rápido lá, né? 2.0. O cara consome shorts de 20 segundos, 15 pois segundos. Pois isso mesmo. Então, assim, a rede social hoje é vídeos de 30 segundos. Então, assim, a gente fazer uma entrevista hoje de 1 hora e meia, é difícil a gente conseguir segurar o público desde o início até o final. Com certeza. E isso, antigamente, provavelmente já tinha, porém, às vezes não era tão tratado, às vezes, né? Mas era muito menos porque as informações de hoje são muito mais rápidas, né? Antigamente não era tanto. Antigamente a gente conseguia parar assistir um filme, hoje em dia já é mais difícil. É mais difícil. Você está assistindo um filme, mas está com o celular. Exatamente, por quantidade de informação rápida que a gente recebe. E nessa época, assim, esse conhecimento que a gente tem, igual eu falar assim, pô, isso aí tem um transtorno já que está acontecendo. Antigamente, transtorno mental era coisa de gente fraca, era coisa de gente louca. Até quem às vezes estava com depressão tinha vergonha de falar, às vezes para os pais, ou dele mesmo reconhecer que ele estava. Não, eu tô numa fase ruim, não só para pai, não é depressão, né? Exatamente, cara. Não era uma coisa assim de conhecimento. Até mesmo para a minha mãe, que me acompanhou bastante nessa época, até para ela entender o que estava acontecendo, assim. Porque, imagine, se para mim, que sou de 91, né? Minha geração já não entendia muito bem esses transtornos, imagine para ela, que tipo, é uma geração muito anterior. Então, a psicologia, acho que ela acabou caindo para mim por esse medo de um mercado desvalorizado mesmo. Pela questão de, pô, depois que eu me formar... E era o que eu conversei com o pessoal que fazia psicologia, era tipo, pô, é muito difícil depois de formado. A grande maioria ia trabalhar em escola, porque para ter público para fazer terapia não era uma coisa. Principalmente no interior, né? Hoje realmente, até hoje você vê poucas pessoas que nem em Tunas não tem clínica nenhuma, pelo que eu saiba. Sim. Tem clínica nenhuma. As pessoas que trabalham na prefeitura e trabalham direto na escola municipal. Lá em Ribeira é a mesma coisa. Pois é. Então, assim, acho que foi por isso que eu acabei não indo para essa área, sendo que era uma área que eu sempre gostei, né? Basicamente. Queria que você contasse um pouco da história do seu pai, da sua mãe. Cara, minha mãe, vou começar pela minha mãe, que ela é mineira, né? Veio lá de Silvianópolis, uma cidadezinha pequena também de Minas. Acho que com 12 anos eles se mudaram, a família dela se mudou ali para Ribeira. Ela é professora, foi professora de matemática por muito tempo. Foi minha professora, isso não era tão de boa, né? Porque eu era um cara que não parava muito quieta dentro da sala de aula e com a mãe professora acabava levando o castigo por não ser tão quieto assim, né? Embora eu tivesse nota boa, eu sempre gostava eu não parava, era meio inquieto assim. Enfim, depois ela também foi diretora, vice-diretora na escola, e ela sempre ela trabalhava no Paraná e em São Paulo, né? Porque ali conseguia trabalhava em Ribeira um período e em Adrianópolis outro período. Então ela fazia esses 2 turnos. E meu pai que foi político lá, né? Hoje em dia a gente está aí, tem uma grande herança dessa parte. Ele é ribeirense mesmo, uma família praticamente ali de Apiaí e Ribeira. E com 20 e poucos anos, ele foi vereador já, numa época que vereador nem recebia salário. Caraca! Era uma época que vereador era só para ter o título mesmo para você poder trabalhar né? Mas salário realmente não tinha. Acho que o vereador foi receber mais para frente de 80 ali. Será que hoje em dia ia ter tantos candidatos às vezes? Acho muito difícil. Se não tiver salário, acho muito difícil. E aí ele foi vice-prefeito do Zeca Mineiro. Depois o Zeca, quando Itapirapuã separou de Ribeira, até então Itapirapuã pertencia a Ribeira. Cara, não sabia disso. A Itapirapuã separou de Ribeira e o Zeca saiu para ser candidato a prefeito de lá. E nisso meu pai foi como candidato de prefeito a Ribeira. Que ano que era isso? Isso foi em 87, 88, eu acho. Não me lembro a data bem certinha, mas praticamente 80 e alguma coisa. E ali
ele em 96 foi a campanha dele para prefeito, que ele acabou ganhando, e em 97 ele se elegeu. E foi onde que teve a enchente, né, de Exatamente. Ribeira. Ele foi eleito em 96, né? Assumiu em 97 em janeiro, dia 20 alguma coisa de janeiro teve a maior enchente da cidade, que acabou levando a ponte abaixo, né? Foi uma época bem difícil. Foi meio que um teste realmente, né? Porque o cara E assim, pegar, não às só a vezes, uma ponte. prefeitura e acontecer uma tragédia dessa aí é muito complicado, né? Cara, digo que é a maior, porque assim, a gente ficou realmente isolado, né? Não só a ponte ali caiu, como as estradas, por exemplo, a estrada para Piaí, totalmente cheia de barranco, pedras rolaram, porque foi uma quantidade de chuva fora do comum, né? Então, assim, demorou um tempo para conseguir ter acesso até para Piaí, porque não tinha como, só chegava de helicóptero. Tanto que os primeiros auxílios ali foram de helicóptero, tanto que eu andei de helicóptero, porque meu avô materno, meus pais, quando começou a enchente, né, meu pai foi resolver as coisas da prefeitura e minha mãe também estava na assistência social, foi ajudar. Então os dois foram ajudar e eu fiquei com meu avô materno. E aí meu avô, minha tia, tinha uma tia, né, que morava em Adrianópolis e tinha uma padaria, e meu avô foi ajudar ela lá. E eu fui junto. Quando a gente foi voltar para Ribeira, a ponte já estava interditada. E aí a ponte caiu e a gente ficou para lá. E tinha um médico, que era o Dr. Adriano, que estava ali em Adrianópolis, e precisavam dele lá em Ribeira, porque ele morava em Adrianópolis, mas trabalhava em Ribeira. E aí meu pai conseguiu o helicóptero para levar ele, e como tinha um lugar sobrando, né? Na verdade tinha 2 ou 3, que foram outras pessoas também que não eram... que não eram o médico para lá, né? Daí meu pai conseguiu uma vaga para mim, para eu passar de Adrianópolis para Ribeira nesse caos todo. E, enfim... Foi muito complicado, né, cara? Cara, o meu pai, que até quero mandar um abraço, André Luiz Batista, minha avó Antônia Pô, Batista é parente aí, né? Meio parente. Minha avó Marilda, meu avô Ari, quero mandar um abraço para todos eles e o pessoal que está acompanhando também o nosso podcast. Ele mostra às vezes algumas fotos assim, cara, tipo na onde que é a praça ali de Adrianópolis, ele ele tem uma foto assim que é tudo rio assim, ligado? Sim. Cara, chega a dar um arrepio assim só de você ver a foto. Tem muita Ele foto. falou que ele foi ajudando o pessoal às vezes com caiaque, na verdade é com Sim, com bote. com bote. Isso que eu ia falar, tem muita foto que é o bote passando onde é a avenida. Uhum. Cara, é muito doido, né? Muita água. Foi muita água. Eu já vi, acho que provavelmente uns 5, 6 anos por aí, indo para Catas Altas, tava o rio assim enchendo, tava quase chegando na estrada, e já era assustador, e eu fico imaginando naquela época, cara, era coisa de... A ponte era um pouco mais baixa que essa atual, então hoje acho que não sei se já chegou ao nível dela, do que era a ponte antiga, mas se você chega ali na ponte e olha para baixo e vê a altura que é o rio e pensar que aquilo subiu praticamente até você, é uma quantidade imensa de água. Pois é. Mas então ele superou daí esse desafio? Sim, ele foi prefeito então em 1997 até 2001. Foi vice-prefeito depois com o Jonas, passou essa eleição, na outra ele foi, e tentou mais uma em 2009, 2008 ou 2007, agora não me lembro, e essa que ele perdeu. Mas sempre teve mexido com a política, né? Foi presidente do PDT lá por boa parte do tempo, e enfim... Um pouco do conhecimento político que eu tenho também tem essa herança e esse sangue que estava envolvido. Então, já que a gente está falando sobre política, queria que você contasse um pouco qual foi o objetivo de vocês de formarem esse grupo, né, e formarem ali o União Brasil em Ribeira. Cara, da minha parte, assim, acho que
foi muito por causa da eleição do ano passado. A gente viu uma falta de representatividade. Que eu falo assim, meus amigos, algumas pessoas ali de Ribeira que, como a gente, igual eu falei, é de família de política, muitos vêm conversar, né, sobre. E vendo essa falta de representatividade, assim, dos candidatos ali, veio uma vontade de ajudar de alguma forma, que não acontecesse igual a última vez, de uma dificuldade para escolher, como a gente falava, o menos pior, assim. Então era... Que foram 3 candidatos ainda, então teve 3 opções ali. Exatamente. E o pessoal ainda comentava essa falta de... Pra gente, assim, pra mim, Sim. Porque pra gente é difícil, mas pra mim não via qualidade, assim, que falasse, nossa, olha, aqui eu vou escolher e pronto. E acho que isso que me aflorou a vontade, assim, de poder fazer alguma coisa pela política da cidade. E no começo desse ano, o Saulo, o Juninho e o Guilherme, que são 3 membros do partido hoje, eles falaram, vamos lá na sua casa conversar, não sei o quê. E era basicamente, com uma ideia de montar algum movimento político. E aí acabou nascendo a ideia de criar o partido, a gente acabou chamando outras pessoas que hoje fazem parte, né? Então acho que foi assim, foi mais de uma dificuldade de representatividade, assim, e uma vontade de coisa nova e de algo melhor para a cidade. Então foi durante a campanha então, de 2024 que vocês estavam com essa ideia então, de formar esse partido e iniciaram então no início de 2025. Foi em janeiro, fevereiro desse ano ali que a gente concretizou de começar o andamento de abrir o partido. E o porquê que você não saiu em 2024? Eu não estava, né, em nenhum partido na época e não tinha interesse, assim. Eu estava trabalhando como médico na época em Ribeira. Na época da política ainda foi uma época bem difícil, porque foi a época que meu pai acabou falecendo, né? Acabou ficando doente ali em julho e acabou já falecendo em agosto. Então, até fiquei fora da política, não me manifestei nem nada publicamente. Então, não tinha essa intenção na época, assim. E na próxima eleição, em 2028, você tem interesse em se candidatar ou a vereador, como seu pai iniciou, né, na política, ou vice-prefeito, ou a prefeito mesmo? Cara, a princípio não. Por quê? Porque acho que para você ser da política ali, ser um vereador, ser um prefeito, ser um vice-prefeito bom, você tem que estar com disposição para aquilo. E como eu tinha falado lá atrás sobre meu fascínio sobre essa área da saúde mental, né, com psicologia e tudo, ainda continua sendo minha área de fascínio, que é hoje com a psiquiatria. Então eu ainda tenho o sonho de ser psiquiatra. Estou estudando hoje, né? Hoje basicamente eu estudo de segunda a sexta e faço plantões ali em Adrianópolis, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, final de semana eu trabalho e durante a semana eu estudo para fazer o concurso para psiquiatria. Você já está estudando, então? Não, eu estou estudando... Para conseguir uma bolsa. Porque precisa, exatamente, para conseguir uma bolsa. No final do ano, agora em outubro, tem uma prova. E aí você presta a prova, se você passar... São 5 anos aí 3 anos. 3 anos? 3 anos. Então aí, dá tempo ainda de ser candidato. Se formar e ser candidato. Porque daí eu terminaria em 2020 e começaria em 26, 2020. Ia certinho, né? Não daria. Mas, enfim, então eu tenho esse sonho de primeiro realizar a minha parte profissional, que é ser psiquiatra, trabalhar com uma coisa que eu amo trabalhar assim, que é a saúde mental. Então, ainda não. Mas então, se for pegar, vai ser mais ou menos no final de 2028 que você vai... Cara, se eu passar... Ou começo de 29. Se eu passar, primeiramente. Já. Então,
Pô, se você tem uma nota boa, dificilmente. Mas cara, não passar. é muito concorrido. É muito concorrido mesmo. E eu comecei a estudar esse ano. Tem muita gente que estuda mais de um ano, tá? Bastante gente. Hoje, inclusive, eu vi uma notícia essa semana, que esse ano foi o número de maiores inscrições para a prova que já teve, que é, no caso, o ENARE, né, que é a prova do governo. Então, assim, é uma concorrência muito forte, não tem como garantir nada. Cara, eu tenho algumas perguntas aqui, colocou uma caixinha de pergunta lá no Instagram do podcast, até pro pessoal, se não estiver seguindo ainda o podcast Tunas do Instagram, colocamos lá porque, assim, a gente sabe que, por exemplo, a live que a gente teve terça-feira agora com a sexóloga, a Fabiana, que esse pessoal não assistiu, tá lá ainda tanto no Facebook e no YouTube. Às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, né? E principalmente envolvendo política, eu acredito que às vezes as pessoas, às vezes é funcionário da prefeitura, né? Ou às vezes tem medo, às vezes a gente comentar que às vezes ser perseguido, algo do tipo. Isso eu não estou falando somente de Ribeira, isso é de todos os municípios, né? As pessoas às vezes têm esse receio, às vezes se posicionar, principalmente quando é para às vezes apontar o dedo, né? E, cara, muitas perguntas assim, se você vai sair candidato a prefeito. Sim, né? muita gente veio conversar. Já foi respondido. Quero agradecer, inclusive. Tem muita gente que me para na rua e fala, meu prefeito, não sei o que, não sei o que. Eu fico muito feliz, porque, assim, é um sinal de confiança absurdo. Sim. É um sinal, assim, que confia realmente que eu tô com a maior das intenções, com as melhores intenções, assim. Então eu fico muito feliz, fico muito grato por isso, mas agora realmente não teria como. Certo. Então, outra pergunta qual que é a sua opinião sobre a atual gestão de Ribeira? Atual tá bem difícil, né? Até por causa dos últimos acontecimentos. Então, assim, Ribeira é um município que tem hoje, pelo IBGE, 3.132 habitantes. Na minha visão, não é uma cidade deste porte. Você tem, claro, que dificuldades por ser uma cidade pequena, mas um controle muito mais fácil, porque você conhece cada funcionário, você conhece cada um que está ali, você conhece como funciona basicamente cada área, porque são poucas coisas, poucos funcionários. E não é o que a gente vê hoje, o cuidado com isso. Todos esses escândalos que estão acontecendo, a gente vê que é o fruto do descaso, fruto da má gestão mesmo, que uma hora ou outra a conta ia chegar. Todo mundo era sempre falado, era sempre, até mesmo o Tribunal de Contas já vinha há anos aí comunicando sobre problemas técnicos e sempre, sei lá, empurrado pela barriga. E uma hora... Então, Felipe, tem mais uma pergunta. Essa pergunta eu tive que alterar ela, na caixa de perguntas ali, anônimos, estava meio que apontando o dedo em alguns vereadores, sabe? Tá. Eu achei meio chato, mas eu fiz uma pergunta, como você avalia o legislativo atual de Ribeira? É bem difícil, porque, vamos começar. O legislativo ali, eles têm uma sessão a cada 15 dias. Para começar, eles já tiveram uma folga de julho, 45 dias sem sessão. Por quê? Não sei, eles têm uma folga de julho, uma férias de julho, só trabalhando uma vez a cada 15 dias. Ok. Como estourou todos esses escândalos bem nessa época, quando volta o legislativo, você espera uma posição, você espera um agir, porque de ver todo aquele descaso, o vereador é o representante máximo ali da população. Então a gente esperava alguma coisa,
mais enérgica acontecendo na primeira sessão após todos esses escândalos que aconteceram. E eu assisti, não fui na Câmara no dia porque eu estava de plantão, mas eu assisti na internet. Inclusive, Ribeira comprou os aparelhos para fazer uma live e até hoje não instalou, não tem live da sessão até hoje. Foi feita por um membro nosso, o Guilherme, que foi lá e jogou no Facebook. E assim, que eu lembro ali, o Alessandro foi o primeiro a falar, e ele cobrou sobre a praça. Não sei se você viu como é que tá a praça, você já lembra como é que tá a praça? Eu vi algumas postagens assim no Facebook que, cara, eu sinceramente achava que não tinha necessidade assim no meu ver, de mexer assim em praticamente tudo, né, cara? Eu vi que tiraram algumas árvores até. Tiraram tudo, mexeram em tudo. Basicamente, assim, aquela praça, ela estava em boas qualidades. Precisava de alguma reforma? Precisava, claro. Mas mais básico, assim. Exato, um recapeamento, vamos dizer assim. Sim. Fazer uma atualização, alguma coisa ou outra. Não destruir ela por inteiro e aí começar tipo do zero. E ainda mais agora a empresa que pegou com problemas, enfim, não consegue entregar a obra. Essa obra está parada ali, a gente está com aquela praça ali já desde o começo do ano. Então, assim, é uma coisa bem difícil. E depois do Alessandro, quem falou foi o Dirceu, que aí falou sobre todos os problemas, explicou sobre todos os problemas que vieram acontecendo, principalmente ali da demissão em massa, né? Porque o Tribunal de Contas ele já vinha falando para a prefeitura que estava errado o sistema de MEIs dele. Primeiro, o MEI, a prefeitura contratava MEI para funcionário de limpeza, funcionário, e não é para o funcionário ir lá um dia limpar, para ir todo santo dia, para ir fazer serviços que têm vínculo empregatício. Só que o cara como MEI recebe menos, não tem férias, não tem 13º, se ficar doente não vai ganhar nada. Então, assim, um sistema de emprego injustíssimo, que não garante nada para ninguém e, basicamente, a pessoa fica ligada à prefeitura com medo, porque ela não, se o prefeito uma hora não quer ela mais lá, ele tira e ela não tem direito nenhum. Então, assim, uma forma bem errada que já vinha sendo criticada, inclusive, no processo em que do funcionário fantasma da saúde, o promotor fala sobre isso, sobre a quantidade de MEI exacerbada que tinha e de contratados exacerbados. Hoje em dia, a gente sabe que é tudo via licitação, tudo via concurso, para ter uma qualidade, principalmente para o empregado, para ter uma qualidade de vida mesmo, do próprio empregado com garantias e direitos. Muitos ali, mas tem pessoas que têm dificuldade para passar no concurso, ou se fizer concurso vem gente de fora. Cara, se você for ver nas cidades pequenas aí, a grande maioria que faz o concurso é da cidade, porque não vale a pessoa de fora ir para a cidade, pagar um aluguel para trabalhar ali, como principalmente serviços gerais, nesse aspecto. Ou se passa, às vezes não assume, né? Exatamente. Se assume, fica pouco tempo. Ou se você faz, igual a prefeitura fez agora, um esquema novo, né, de contratação, mas faz com envolvimento, assim, tipo, então vamos fazer, mas tem um cursinho aqui para o concurso que a gente vai fazer daqui a 3 anos, para o pessoal da cidade conseguir passar. Porque o que a gente precisa na cidade é qualidade para todo mundo. E um cara que trabalha de MEI, como eu falei, não tem garantia nenhuma. Se ele vai e se quebra, ele vai ficar 60 dias sem receber nada. Então, assim, é uma forma só de você pegar e ter garantia que aquela pessoa vai votar em você. Porque daí você sabe, fala assim, olha, se eu perder, você vai sair fora. Não é uma forma de trabalhar certo. Enfim, o Dirceu explicou sobre isso. Ainda ele falou que o prefeito
quis culpar ele por essas demissões, né? Segundo o Dirceu lá no púlpito da Câmara. Depois do Dirceu, foi o Fernando que falou muito e falou nada, assim, tentou passar um pano, falar de ex-prefeitos, enfim, nada de acrescentar. E o Adalto, que cobrou sobre a falta de plantão médico, que hoje a gente não tem, depois das 7 da noite, não tem médico. Se precisar de alguma coisa, ficar Tem que doente... ficar doente só até as 7 horas. Né? Exatamente. Se ficou depois das 7, tem que ir para Piaí. Caraca. Então, assim, bem difícil. Então, você vê que de todos os vereadores que a gente tem, são 9 ao totais, 4 se manifestaram, que falaram sobre os escândalos, ou cobraram alguma coisa, poucos, e que realmente agiram para fiscalizar, para fazer alguma coisa, também poucos. Basicamente ali, hoje é o Dirceu que faz que puxa a frente, inclusive até te indico para chamar ele aqui, é um Tá vereador... mais do que convidado, vereador. Que vai te explicar até tecnicamente melhor, ele é um policial aposentado, então o cara entende muito sobre lei. E eu até já comecei a seguir ele já no Instagram, conheci o objetivo mesmo. É um cara que assim tem um conhecimento de lei muito, muito forte, então assim, nessa questão até mais técnica ele vai te saber explicar melhor. Então assim, o legislativo nosso, infelizmente, está com uma representatividade também bem ruim, assim, poucos ali que tem, que a gente vê que vai mesmo e faz o papel do vereador, que é fiscalizar, que é cobrar, que é ir ali e falar coisas que são de interesse do povo e não que é de interesse do prefeito. Que é só, vamos aqui trazer um projetinho do prefeito, ou bater a palma e acabou. Então, tem mais uma pergunta. Felipe, na sua visão, o que você acha que deveria mudar em Ribeira para melhorar a qualidade de vida da população? Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Pode ser os principais, que você acha? Eu estava olhando a Lei de Orçamento Anual de Ribeira. A Lei de Orçamento Anual, ela previa para Ribeira ela é basicamente assim, uma previsão dos gastos do ano seguinte conforme quanto você vai arrecadar. Fazem as contas lá e a Câmara aprova, foi aprovada em novembro de 2024, daí eles aprovam para 2025. E a previsão era 36 milhões. E a gente você vê assim, um gasto com a saúde em torno de 30% de todo esse dinheiro. E já foi mais nos anos anteriores, tá? Se você pega de Apiaí, que é a cidade vizinha, tá em torno de 24% de todo o dinheiro que o município arrecada. A Piaí hoje está entre os melhores índices de saúde no Previne Brasil, que é o dado do Brasil sobre qualidade de saúde. Está nota 10, inclusive. Ribeira está 7,70 alguma coisa. Está em 300 e lá vai cacetada do estado de São Paulo, para trás do meio ali. E se você olha a proporção, se você dividir a quantidade que a Piaí recebe por população com Ribeira, Ribeira recebe mais dinheiro do que a Piaí, por população, né? Claro que no total a Piaí vai receber mais, mas dividido pela população, Ribeira recebe mais. Então assim, a gente recebe mais por população e tem uma eficiência muito menor. Porque é uma coisa que falava da saúde. Pô, se você olha lá esses dados, medida de hemoglobina glicada, que é medir quanto de sangue, quanto de açúcar está no sangue nos últimos 3 meses de um diabético, cara, está em 7% de todos os diabéticos da cidade. Algo muito baixo, assim. Então, assim, a saúde tem muito a melhorar. E na questão, hoje em dia, eu acho que o que a gente precisa é um movimento para ter uma melhora de emprego. Se você passa hoje em Ribeira 2 horas da tarde, 10 horas da manhã,
Cara, o centro está vazio, não tem nada, ninguém passando. Se você for o mesmo horário no centro de Adrianópolis, está movimentadíssimo, o banco com fila, todo mundo ali fazendo compra. Assim, a comparação é absurda. Um dia só faça esse caminho para ver a diferença de movimento que tem. E por que falta? Falta incentivo. Falta incentivo municipal para criar essas oportunidades. Você vê hoje ali na agricultura. A agricultura nossa tinha uma feira que tinha lá os suas 6, 7 barraquinhas. Hoje tem 2. Você vê área de turismo. Olha, você é um entusiasta, inclusive, né? Conhece o Samarone? Sim. Pô, o Samarone é um cara que faz o turismo em Ribeira puxando nas costas, sem auxílio nenhum. E se você olha no orçamento de Ribeira, nem tem orçamento para turismo. Mas não tem secretaria de turismo ainda? Tem, mas eu pergunto o que fez. É uma dificuldade. Então, assim, precisa... É difícil de falar tudo o que precisa, mas precisa de interesse de criar coisas novas. Felipe, já que a gente está falando sobre turismo, queria que você falasse um pouco sobre os eventos, né, de Ribeira, que liga totalmente no turismo. Até você estava falando sobre os comércios, né, movimenta os comércios também, que era uma referência no Vale do Ribeira. Eu, criança, com 12, 13 anos ali, ou menos até, já ia no Carnaval de Ribeira. Queria que você falasse um pouco sobre o Carnaval, que é uma das perguntas que o pessoal mandou também. Mas também um pouco sobre mim, pessoal, principalmente envolvido no turismo. Cara, inclusive quem criou o Carnaval foi meu pai, lá em 2000, 2001, não lembro se foi 2000, 2001, e foi seguido sempre pelos prefeitos. E o atual, mesmo pós a pandemia, decidiu não manter, né? Teria 2 hipóteses, ou pela questão religiosa, o que não faria sentido porque, primeiro, o Estado é laico, segundo, que se é uma cultura da cidade, você não pode colocar a sua religião em cima da cultura local, né? Sim. E outro seria por conta do dinheiro. Só que é exatamente pensar na questão do quanto que movimenta o comércio local. O quanto que todo esse dinheiro que o turista traz de fora, que já era super... Não pode pensar só no que vai gastar. Exatamente, né? o retorno. O município pode ganhar. Até né? porque o quanto a nota fiscal que o comércio da cidade paga volta para o município como imposto. Então, quanto mais vende, mais o município arrecada. Então, assim, infelizmente, ele acabou parando com o Carnaval da cidade. As 2 razões, pelo que eu entenderia, a econômica não faz sentido porque o retorno vem e religioso é algo pessoal, exatamente, não pode entrar. Eu tenho minhas crenças, sou católico e respeito a decisão de cada um de fazer aquilo que bem entender. Agora, não posso colocar em cima da minha convicção alguma outra coisa, né? Eu até perguntei, Felipe, sobre o carnaval, porque esse ano, em Tunas, foi o primeiro carnaval de rua que a gente teve. Pô, que legal. Da história. Saudades. E foi muito... Praticamente tudo. A gente pegou, por exemplo, corrida da cerveja, Nossa, muito legal. sabe? Concurso de melhor fantasia e tudo mais. E a gente pegou como referência vocês lá em Ribeira. Pois é, cara. Era uma tradição muito legal assim, que ia muita gente. Que infelizmente a gente se perdeu mesmo. Então, e a outra pergunta é sobre os escândalos, né, que teve em Ribeira. E teve acho que umas 6 perguntas assim, praticamente do mesmo sentido, que seria sobre o escândalo do funcionário fantasma na secretaria do filho do prefeito com exoneração. Exatamente. Então, tinha um funcionário, um cidadão de Itapirapuã, que estava registrado na Secretaria dos Esportes, qual o filho do prefeito era o secretário, e que estava registrado sem trabalhar. Tanto que o próprio mesmo buscou as autoridades relatando e tudo, está em processo isso ainda. O próprio funcionário foi atrás. Ele assumidamente falou que não trabalhava lá na prefeitura. O prefeito criou uma sindicância interna, né, para averiguar a situação
e o final da sindicância foi a exoneração do filho dele. Aí a gente fica entendendo o que deu essa... Porque ele não foi mandado para a população o resultado dessa sindicância, Sim. mas o resultado dela foi a exoneração do filho. Caraca. E a outra pergunta também é sobre funcionário fantasma daí na saúde, que foi admitido ao promotor, né? Isso. Na verdade, assim, foi uma denúncia levada lá para o Ministério, inclusive do vereador Dirceu, onde uma funcionária, que inclusive nem teria como, basicamente, estar trabalhando lá por causa de conta de carga horária de escola, tudo, estava registrada na saúde como funcionária e não trabalhava. Essa funcionária, a suposta funcionária, admitiu então para a promotoria, né, que não trabalhava, que era um funcionário fantasma, e também é um processo que está em aberto agora na Justiça contra o atual prefeito Ari, que foi inclusive o pedido da promotoria para afastar o Ari do cargo dele, que o juiz negou por a atual vice-prefeita, né, já estar afastada. Então, como iria ser um caos político gigante, o juiz afastou, negou o afastamento, mas ainda está correndo o processo, nem foram ouvidos ainda. Tem muita gente em Ribeira falando que o prefeito foi inocentado. Não, ele só não foi afastado porque senão ia ser um caos, já que a vice não está lá. Os dois aí. Exatamente. E o outro, eu acredito que foi o mais perguntado ali, falado nessa caixinha de perguntas anônimas, que é o caso, né, da amarração espiritual envolvendo a vice-prefeita como era secretária também de saúde, né? Sim. Com o uso de dinheiro público, que eu acredito que gerou ali uma polêmica de nível nacional. Eu estava vendo às vezes um post de Instagram lá do Nordeste. Sim. Lá, cara. Influencers do Brasil inteiro fazendo comentários. Essa é uma tristeza muito grande, na verdade, né? Porque a acusação é que a parte pessoal para a gente nunca importou, mas sim o desvio do dinheiro público, né? Então a acusação é que o dinheiro, essa moça que fez a amarração, ela colocou na internet um print de uma suposta transação da AWF, que era a empresa que fazia plantão e cuidava do SAMU de Ribeira, para ela, como pagamento por essa amarração. E aí, se você for no mesmo mês olhar a data do depósito com a data do pagamento da prefeitura, bate igualzinho e o valor é exatamente o mesmo. Então, assim, é uma coisa que essa mulher que acusou, né, está na justiça aí agora para... Seria 41 mil reais? 41 mil reais. Caraca. E depois ela também acusou uma empresa que vende produto farmacêutico lá para a prefeitura, para a saúde especificamente, de também ter pago 1.000 ou 2.000 reais também para abafar o caso. Isso é acusação da própria, que se você olhar na internet aí, está nas notícias e também no processo discorre. Nesse, o promotor fez o pedido de exoneração, não, de afastamento da vice-prefeita, que está afastada de todos os cargos dela até que corra o processo agora. Caraca. E a outra, qual a sua opinião sobre os episódios e como eles afetam a imagem política em Ribeira? Acredito que é algo bem complicado, né? Porque a gente sabe que cidades como Tunas, cidade pequena, às vezes só aparecem em manchetes assim quando tem algum escândalo, alguma coisa assim ruim, né? Sim. Infelizmente, coisas assim como o Carnaval de Ribeira, eu acredito que nunca foi publicado assim de nível nacional como está sendo agora, né? Infelizmente. Igual foi quando era a enchente, que saiu no Jornal Nacional. Agora, esses casos que acabam sendo até motivo de chacota na internet aí. Então, assim, nada bom para a gestão, nada bom
para a imagem, mas eu acho que nada bom para a população, que é quem mais perde com tudo isso, né? Acho que a seriedade que tem que ser tratado isso é a questão do desvio de verba, porque se for comprovado essa acusação, esse dinheiro que está supostamente sendo desviado poderia ajudar quantas pessoas na saúde? Sim. Então acho que esse é o ponto mais crítico assim que a gente tem que pegar mesmo no calo assim. E queria que você falasse também um pouco sobre os dois candidatos que também estão envolvidos em polêmicas, né? Por conta, pelo que eu vi, por cima, um candidato a prefeito, foi na última eleição, que era oposição, agora está sendo secretário, né, de administração, se eu não me engano. Chefe de gabinete. Isso, e o outro candidato está apoiando, teoricamente, a atual... O que aconteceu, na verdade, assim, o Márcio, que foi o candidato, desde o final da política, ele já se aproximou. Tanto que o irmão dele, que é o Rafael, que era para ser, entre aspas, um candidato, um vereador de oposição, é de situação total. Tanto que foi ele quem leu a proposta da prefeitura lá na última sessão. E o Márcio sempre já estava ali, a gente ficava escutando as histórias que ele estava junto e agora realmente assumiu essa questão. E o Cleiton foi a defesa do prefeito aí e contra o Dirceu, no caso, na época no Facebook, falando que como se a culpa fosse do Dirceu da demissão em massa, sendo que ele apenas denunciou o funcionário fantasma. Tudo o que acarretou foi por conta do tribunal e por conta do promotor mesmo que viu as disparidades, né? Então é complicado, porque se a gente vê que a oposição hoje está junto, será que era uma oposição mesmo? Pois é, porque até a próxima pergunta caso os próximos candidatos a prefeito tenham ligação com a atual gestão, como você vê essa situação, já está praticamente respondido. Para mim, agora fica mais claro que é muito mais fácil de serem aliados na próxima eleição. E o que você acredita que Ribeira mais precisa nos próximos anos em termos de política e gestão pública? Bom, com toda certeza, mais precisa seriedade com o dinheiro público. Eu até trouxe uma colinha aqui, porque o nosso partido ele entrou no começo de julho. A gente fez um pedido para a prefeitura para poder esclarecer algumas coisas que a gente via de errado. E a gente já via que tinha muita licitação, muito gasto sem ter licitação. Por exemplo, o da WF a gente pediu, inclusive está num vídeo nosso lá no Instagram do União Brasil, falando sobre isso. A gente fez o pedido também sobre as duas empresas basicamente que estão envolvidas nessa acusação aí, que é a Gabriele Munhoz, alguma coisa, LTDA, Medicamentos LTDA e a WF. Então a gente via que quantidades exorbitantes de dinheiro sendo gasto sem licitação nenhuma. Sendo que essas coisas você precisa pelo menos ter um pregão para ter o melhor preço, para ter uma disputa. E uma coisa que a gente perguntou também na lei do direito ao acesso à informação foi por que estavam sendo comprados alguns medicamentos que não estão na tabela do SUS para algumas pessoas e para outras não. Vou citar aqui, eu trouxe uma colinha, de medicamento que estava sendo comprado, tá? Só para... de começo de janeiro até junho desse ano, foram comprados R$900 mil e está no portal da transparência, qualquer um pode acessar. Gabriele Fernanda Santiago Munhão, Med LTDA, é o nome da empresa que está lá. Então, assim, teve compra de Nebido e Atesto, que é testosterona injetável. Teve compra de Cannabidiol, óleo da maconha. Teve compra de Venvance, medicamento para TDAH. Ritalina, medicamento para TDAH. Teve compra de Freestyle Libre, que é um medidor que você coloca aqui, passa o celular e vê a glicemia na hora. Para quem é diabético é ótimo, mas Ribeira, quando eu trabalhava, falta glicosômetro normal, daquele de picar o dedo, falta para a pessoa que quer. Aí tem alguns que estão recebendo esse. Antidepressivos caríssimos, de R$500, R$600, R$700, sendo que alguns mais baratos também não tinham, como por exemplo o Estalopram.
Roacutan, tratamento para espinha, sendo pago pela prefeitura. E é caro, né? Se for pra fazer muito caro. E pasme, o Wegovy, que é o famoso Ozempic numa dose maior, que é a canetinha de emagrecimento. Então, assim... Tô precisando de um desse. Por que tem tanto gasto nesses medicamentos? Por exemplo, assim, eu atendia muita pessoa que tinha dor crônica, pessoa que não consegue dormir porque tem dor a todo momento. A todo momento ela está sentindo dor. E tem um medicamento que chama pregabalina, que é um remédio para tratamento de dor crônica. E esse remédio não tem no SUS. E muitas pessoas não tinham como pagar. E não recebiam da prefeitura. E aí chegavam com dor, a gente tentava fazer outras formas de medicação. Então, assim, que precisa de seriedade em como tratar a finança municipal. Por que tem esses medicamentos que, claro, algumas pessoas podem precisar? Podem. O município de Ribeira pode conseguir comprar? Pode. Porque é um município pequeno, se tiver um cuidado de gestão, sim, pode. Só que primeiro a gente vê pessoas sofrendo de dor, igual eu falei ali, ou com outros medicamentos que são mais baratos, que não recebem pela prefeitura. Por que eles não recebem e as outras recebem? Então, assim, todo esse rodeio que eu fiz agora para contar o quanto que a gente está vendo de descaso com o dinheiro. Então, acho que primeiro, fazendo uma melhoria de como gastar o dinheiro de Ribeira, já teria uma melhora em todos os aspectos. E, como eu disse, a questão de estimular a economia. Eu vejo o turismo como uma forma muito grande ali, porque a agricultura realmente é mais difícil, é uma cidade cheia de morros, assim, claro que tem como fazer, hoje em dia a tecnologia avançou, sim, muito, mas assim, a questão do turismo é um ponto muito bom para a gente aproveitar e outras formas de estimular. Eu acho que consertando a questão dos gastos e estimulando a nossa economia é o que a cidade está precisando hoje, para revitalizar mesmo. Felipe, eu quero, antes da gente finalizar, quero agradecer pela sua participação. Eu sei que são temas ali que meio complicados, né? Polêmicas. Infelizmente a gente vai ter que ir finalizando a nossa live. Até quero agradecer o pessoal que tá acompanhando a gente tanto no Facebook ou no YouTube e avisar você, deixar claro que o podcast está sempre de portas abertas, tanto para você quanto para o pessoal de Ribeira. Você comentou do vereador, então estão mais do que convidados, tanto ele quanto os outros que quiserem participar, beleza? Quiser mandar um abraço para o pessoal, fazer um encerramento? Eu quero primeiro agradecer você pelo convite. É muito bom vir aqui poder falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, deixar até claro para a população, deixar claro que nenhum dos julgamentos foram feitos ainda, tem muita história sendo contada. Então, a vice-prefeita está afastada, o Ari não foi afastado por questão... segundo o juiz no processo, até por ter esse problema com a vice-prefeita, para não ter o caos político, mas também está respondendo o processo, tanto como dos funcionários fantasmas, né? E eu quero convidar todos e a todas, obviamente, para fazer parte do nosso grupo, né? Do nosso partido, União Brasil, mas eu quero fazer um convite especial para mulheres. Hoje a nossa política tem pouca mulher envolvida. Na Câmara nossa não tem nenhuma vereadora. E isso é uma coisa ruim para a representatividade e para a própria democracia. Hoje a gente tem 25, 26 filiados e apenas 3 mulheres. Então, assim, mulherada de Ribeira, dá um apoio também para a gente, tem um carinho aí de poder ir vir junto com a gente, que a gente também precisa de vocês, tá? E é isso, agradecer de novo pelo convite, né, para poder falar um pouco aqui sobre o partido, sobre a cidade, sobre a minha vida. Eu que agradeço, Felipe. E quero destacar também para o pessoal, a gente tem um sorteio, né, a fazer. Até quero agradecer o pessoal do Ponto X. Isso, né, do João lá. Um dos melhores lanches que tem em Ribeira, né? E avisar o pessoal então que não segue ainda o podcast,
A gente vai fazer esse sorteio lá nos stories do podcast, beleza? Então, o pessoal que estiver interagindo, né, compartilhando a nossa live, daí tem a chance de ganhar, são dois cupons de R$50. Aí, ó, dá pra comprar aí, oxe, bastante. Beleza? Quero agradecer o pessoal que acompanhou até o final da nossa live e também já quero divulgar, próxima segunda temos lives tanto com o pastor Bruno, da Igreja Restauração, quadro religioso, temos também terça-feira o quadro nosso do Jornal Tunas, a gente tem notícias da região, até quando vocês tiverem alguma notícia de Ribeira, podem mandar pra gente, a gente divulga ali de forma gratuita. E quinta-feira a gente tem a live com o Sargento Ronaldo, vereador de Adrianópolis. Beleza, meu irmão? Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.